Cara, é realmente tudo inacreditável. Hoje então vamos falar da série que a Netflix lançou esses dias, né? Dahmer, um canibal americano, que fala a história do terrível serial killer Jeffrey Dahmer, né? Que nasceu em 1960 e fez os seus crimes ali desde que ele tinha seus 18 anos, então no finalzinho dos anos 70 até em 1991, quando ele finalmente foi pego. Calma que chegaremos lá. Bom, vamos lá, né? Eu vou contar aqui com spoilers, tá? Eu conhecia mais ou menos a história do Jeffrey Dahmer, eu conhecia mais ou menos a história dele, mas eu acho muito interessante fazer uma série, porque aí eles contam não somente, vamos falar assim, né, só os assassinatos, mas conta um pouco da vida da pessoa, conta um pouquinho. Aqui na série contado até depois que ele foi preso, então o julgamento é no episódio 8. Aí você pensa assim, uai, gente, mas se o julgamento é no episódio 8, tem mais 2 episódios, o que acontece? Então, mostra um pouquinho ele na prisão. Então, aqui tem o antes, durante e depois. Realmente, a série não é linear, então ela vai voltando algumas coisas assim. Mas é muito interessante. Eu preciso, assim, antes de eu dar spoiler, eu preciso muito falar da atuação do Evan Peters. Cara, ele é o Jeffrey Dahmer, pelo amor de Deus. Olha, gente, na aparência ele tá igual. E os trejeitos, né? Ele fala manso, ele tem aquele jeitinho assim mais introspectivo, né? Então o jeitinho dele, a voz que ele faz. Muitos episódios eu achei dublado com a mamãe, né? Só que a mamãe ela não conseguiu assistir todos porque realmente é muito perturbador. E a dublagem também tá muito boa, cara. O dublador entregou igualzinho. Então quando eu trocava pro legendado, não tinha diferença, cara. Maravilhoso. A direção, a edição, a atuação do cara, tudo está perfeito. Assim, nada eu posso falar. Não tem um episódio chato. Talvez o penúltimo, um pouco que mostra as pessoas imaginando, né? Assim, o penúltimo episódio se chama Bicho Papão, porque é como se as pessoas estivessem imaginando. Então tem muita coisa imaginada ali, mas se você pensar bem, não é chato, porque mostrou que ele estava no pesadelo das pessoas, né, das famílias, das vítimas dele, né? Então eu achei o penúltimo episódio um pouquinho mais parado, mas não ruim, porque deu para entender o que aquele episódio quis mostrar pra gente. Então vamos lá, né? Vamos contar então a série. Eu vou contar assim por personagens, porque aí eu vou lembrando. Quando eu vou por personagens, eu vou lembrando. Primeiro vamos falar dele, né? Jeffrey Dahmer. Esse cara, ele desde criança, ele era uma pessoa muito esquisita. Ele não conseguia fazer amigos e ele gostava assim, de ver partes dos animais, né? Ele gostava de cortar animais. Ele sentia prazer nisso, né? Quando ele estava lá brincando consigo mesmo, ele não conseguia ver foto de Playboy, até porque ele é homossexual, né? E aquela época, Deus me livre, né? Então não tinha muitas revistas, né, para homossexuais. Então ele pegava a revista lá da Playboy e tentava lá brincar consigo mesmo, e ele não conseguia. Ele só conseguia ter prazer quando ele ficava imaginando as tripas do peixe que ele tinha tirado, entendeu? Então ele Deus do céu. A série mostra, assim, um pouco da vida também do Jeffrey, né? Também da infância dele. E aí, eu vou dar minha opinião lá no final, o que eu acho sobre isso, porque algumas pessoas vão achar que tudo isso foi culpa da mãe, tudo isso foi culpa do pai, tudo isso foi culpa do Jeffrey. Eu vou dar a minha opinião lá no final, tudo bem? Então vamos lá. Então mostra que quando a mãe dele estava grávida dele, ela tomava muito remédio. Gente, mas é muito. Ela tinha depressão, ela tinha ansiedade, então ela tinha que tomar os remédios, mas era assim, 2 por dia. Ela tomava 26 comprimidos. Então, tipo assim, um comprimido que era pra tomar 1 por dia, ela tomava 10, ela engolia, assim, entendeu? Pode afetar, né? Um pouco, né? Pode sim afetar o seu bebê, minha filha. Gente, você não está grávida. Você não está grávida. Você não pode tomar 26 comprimidos por dia, pelo amor de Deus, né? Então, assim, ela tomava muito, e ela e o marido, né, o pai do Jeffrey, brigavam muito também. Depois que o Jeffrey nasceu, ele tem um irmão, né, chamado David. Mostra pouco, tá, o irmãozinho dele. Mas, assim, eles brigavam muito na frente dele e tal. E aí o Jeffrey cresceu com isso. E aí o Jeffrey, ele
assim, mostrou, desde criança, ele tinha 6 anos, que ele gostava de fazer o quê com o pai dele? O pai dele achava um animalzinho morto no meio da estrada, e aí eles dissecavam esse animal. Por quê? Porque o pai achou que ele gostava muito de ciências. Ah, eu vou ensinar meu filho, talvez ele vai querer ser médico, né? E aí ele começou a fazer o taxidermia, né? Tipo o Psicose, eu lembrei, né? Que é empalhar animais. Então ele gostava disso. O pai pegou um cantinho da garagem para ele fazer os negócios dele, mas porque ele achou que o filho gostava de ciências. Poxa, meu filho gosta de ciências, o meu filho gosta de coisas de ser humano, talvez ele vai querer ser um médico, vai querer ser um veterinário. E aí passaram-se os anos, e aí mostra que o Jeffrey, gente, ele foi expulso de tudo quanto é coisa que ele entrava. Ele foi expulso do prédio onde ele estava, ele foi expulso do exército, ele foi expulso da escola, depois ele foi expulso da faculdade. O pai dele chegou e pagou 6 meses para a faculdade dele. Ele não ia em aula nenhuma, a média dele era 0,45. É a média isso, tá? Ele só ficava bebendo, ele foi expulso de tudo. Ele foi expulso da boate gay lá, que ele levava os caras lá pra dar remédio pros caras. Ele gostava de dar um remédio pros caras. Remédio não, né? Droga, né? Uma droga pros caras pra eles desmaiarem, pra ele ficar abraçadinho com o cara, não tem? Então, assim, o cara foi expulso de tudo quanto é coisa que vocês imaginaram, ele foi expulso. Depois mostra que teve uma época que ele morou com a avó dele. E ali na casa da avó dele, sim, ele matou algumas pessoas, ele escondia. A avó dele começou a sentir o cheiro, né? A gente imagina cheiro de gente morta. Deve ser um troço. Dizem que é o pior cheiro do mundo e eu não duvido, porque nós ficamos podres rápido, né? Só que o Jeffrey era imune a esse cheiro, porque ele matava as pessoas, deixava a cela aberta, que não sei o que, então... E aí mostra que ele foi matando, ele matava, depois ele dava um tempo, depois ele matava de novo, depois ele dava um tempo e tal. Tá, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês vão ficar com raiva do Jeffrey Dahmer? Vocês vão ficar com raiva, vocês vão ficar meio receosos, vocês vão olhar assim, gente, pelo amor de Deus, como é que uma pessoa consegue fazer tudo isso, né? Porque ele matava as pessoas, gente. Ele tinha uma cabeça dentro da geladeira dele, entendeu? Você abria a geladeira, tinha uma cabeça de uma pessoa lá. Ele tinha separadinho na sacola, assim, carne de frango, carne de porco e um coração de um ser humano, entendeu? Então, tipo assim, era assim, entendeu? O apartamento dele tinha sangue no colchão, ele nem ligava mais. Tinha um balde, assim, um barril desse tamanhozão, assim, cheio de ácido e osso humano. O negócio é... Meu Deus do céu, teve um cara que ele foi matar no primeiro episódio e ele conseguiu fugir. A série começa assim, com um cara que conseguiu fugir e trouxe os policiais ali. Os policiais viram a situação que estava o apartamento do cara. E ele fala com o cara, pessoal, deixa eu ouvir seu coração porque eu vou comer ele daqui a pouco, né? Eu vou comer seu coração daqui a pouco. Então o cara era perturbado, você vai ficar com raiva dele, você vai ficar com ranço. Mas eu tenho certeza que o seu maior ranço dessa série vai ser a polícia. Gente, olha, eu já vi a polícia errar em alguns casos, né? Eu falo aqui dos casos e mistérios, é uma playlist que eu falo sobre, né? Casos, assassinatos e polícia. Eu vou deixar aqui no card aqui pra vocês. A gente vê vídeos aí, né? Na internet, a gente vê vídeo no YouTube e tal. E em muitos casos a polícia acerta muito, a polícia é ligeira. Tem casos que a polícia erra. Mas nesse aqui é o ápice. Esse aqui é o ápice. Gente, a polícia podia ter prendido o Jeff Dahmer. Assim, no primeiro assassinato dele, ele matou 17 pessoas, pelo menos, entendeu? Tinha osso e corpo de rapaz lá no apartamento dele, pelo menos 17. Então, assim, mas no primeiro, por quê? O que aconteceu? Quando ele matou o primeiro, ele não queria. Ele não queria, foi sem querer. E ele não sabia o que fazer, ele era inexperiente ainda, inexperiente. Aí o que ele fez? Ele cortou o cara em pedacinho, colocou em saco plástico, colocou em saco de lixo, levou no carro e foi deixar em algum lugar. Só que assim, ele não colocou no carro, no porta-mala, debaixo de um colchão. Não, gente, ele deixou na parte de trás do carro. Eu não sei, parece que ele queria ser pego algumas vezes. Eu acho que nem ele acreditava que a polícia... Gente, a polícia não me prendeu ainda. Eu tenho a sensação que ele queria ser pego, não sei. Ou seja, pensa comigo, ele tava no carro com 10 sacolas de lixo atrás dele. E aí ele começou a dar um zigue-zague assim no meio da rua, assim, a polícia foi lá e parou o carro dele. Ele olhou assim pra polícia assim,
oi, como é que é o negócio aí? Aí a polícia, por que você acha que a gente parou você? Ele, não sei, por que vocês me pararam? Eu falei, não, porque você tava zigue-zagueando. O que esse monte de sacola atrás do seu carro aí? Ele deu uma desculpinha barata, gente, que o pai dele fazia plantação, que não sei o quê. Aí o policial falou assim, ah, tá bom, então eu não vou estragar a sua vida não, só não fica zigue-zagueando, tá? Desse jeito. Teve um menino, ele pegou um menino de 14 anos. E o menino tinha uma aparência de menino de 14 anos, gente. Um menino baixinho, magrelinho e tal. Pegou esse menino, levou pra casa dele e fez uma logotomia. É logotomia ou lobotomia? Acho que é logotomia no menino. O que é logotomia, gente? É você furar o olho para chegar no cérebro. Isso é logotomia. Era uma experiência que as pessoas faziam na Segunda Guerra, no início do século XX. Se você pesquisar, você vai ver. Só que assim, você acha que ele deu uma anestesia no menino? Não, ele foi com uma serra, gente. Ele foi com aquele negócio que vai na parede, assim, não tem? Que você usa pra furar a parede. Furou o cérebro do menino. Aí o menino todo doido, não sei o quê. O menino chegou aí pra escada, chegou a polícia. O menino só de cueca. Todo assim, dá pra ver que o menino tem 14 anos. O Jeffrey chegou e falou assim, não, esse aí é meu namorado. Esse aí é meu namorado. Ele tem 19 anos, pode deixar. A vizinha dele, que é a Glenda Cleveland, que ela vai ser muito, acho que é esse o nome dela, Glenda Cleveland, ela vai ser muito importante para a história aqui. Ela ficou abismada com a polícia. Vem cá, vocês não vão pegar o documento desse menino? Vocês acham que esse menino tem 14 anos? O que a polícia fez? Ajudou o menino a subir pro apartamento do Jeffrey. Ah, ele é seu namorado? É sério? Ah, não, ele tá assim porque ele bebeu, mas ele tem 19 anos. A polícia ajudou o menino. A polícia levou o menino pra casa do Jeffrey pra ele acabar de matar o menino. Vocês têm noção do que é isso, gente? E ele acabou de matar o menino. Teve um outro lado também que ele... Aí o que aconteceu? O Jeffrey abusou do irmão desse menino, que a polícia... Entendeu? A polícia ajudou ele a matar. Ele abusou do irmão desse menino. Ele foi preso por 1 ano só. Assim, preso é o caramba, porque ele podia trabalhar, podia ganhar dinheiro, e só tinha que ir na cadeia depois dormir. A polícia falou assim, eu não quero acabar com a sua vida. Como que a polícia ligava pra ele, né? E aí eles falam que é por causa do racis, né? Isso que sim é racis. Porque ele matou quantos jovens negros e a polícia... Uai, teve um menino lá que foi pra polícia e falou assim, tem um jovem que ele quis me matar, ele colocou coisa na minha bebida e tal. A polícia nem deu assunto pra ele. Aí o cara falou assim, vocês vão acreditar num cara branco com ficha criminal e não acreditar em mim que não tenho ficha criminal porque eu sou negro? Foi isso que a polícia fez. Realmente foi isso que a polícia fez. Gente, tanto que essa vizinha dele, a Glenda, ela ouvia ele dilacerando o cérebro dos caras. Ela ouvia os caras gritando no apartamento do Jeffrey. Ela sentiu o cheiro lá de pessoas mortas. Ela ligou pra polícia pelo menos umas 50 vezes. A polícia não ia. Quando a polícia ia, não fazia nada. Aí ela falou assim, gente, por que vocês não vêm? Eu tô ouvindo ele matando os caras, eu tô sentindo o cheiro de gente morta. E a polícia falou assim, por que você não para de ligar? Se você parar de ligar, a gente vai acreditar em você. Eu não tô entendendo essa questão, não. O cara que conseguiu fugir, ele chegou na polícia, aí imagina, um cara negro, né? A polícia já tinha, né, esse preconceito, porque era um bairro de negros, né? Lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? Bairro de branco, bairro de negro, igreja separada, escola separada. Hoje ainda existe, imagina nos anos 90, né? Tinha muito isso. E os bairros de negro, a polícia não ia, deixava Deus dará, isso aí. E é por isso que o Jeffrey, né, foi pra lá. Muita gente fala que ele foi pra lá por causa disso. Eu não duvido, tá? E esse menino que conseguiu fugir apareceu lá pra polícia todo drogado, porque o Jeffrey tinha drogado ele, com uma algema no braço, sem camisa. Aí ele falou assim, olha, o cara tentou me envenenar, o cara colocou droga na minha bebida. A polícia chegou no apartamento do Jeffrey e viu realmente, assim, as coisas que estavam lá, assim, do apartamento. Ele não escondia mais. É o que eu falei com vocês, eu acho que ele queria ser pego, não sei. Aí ele foi pra julgamento. Nisso que ele foi pra julgamento, ele pegou 15 prisões perpétuas, né? É pra ele não sair mesmo. É porque no estado... Porque eu pensei, gente, o Jeffrey, ele vai pegar pena de morte, né? Não é possível. Só que no estado que ele foi preso, não existia pena de morte. Não existia. Porque lá nos Estados Unidos, gente, é o seguinte...
são 50 estados. Cada estado pode fazer sua lei. Então, existem estados que são a favor da pena de morte e existem estados que não têm pena de morte. Não é igual no Brasil que uma lei é para o país inteiro. Lá não, eles podem fazer leis para cada estado, entendeu? Então, no estado que ele foi preso, não tinha pena de morte. Então, ele pegou 15 prisões perpétuas. E ele ajudou muito a polícia. Ele falou assim, eu nem quero advogado, eu realmente fiz isso. Eu matei fulano, eu matei ciclano. Eu cortei o coração dos caras mesmo. Eu comia o coração deles. Eu furava o cérebro. Ele ajudou com tudo. Ele falou onde estavam os corpos. Gente, teve gente que a família não conseguiu reunir todas as partes do corpo, gente. Vocês têm noção que é isso? Vocês têm noção de você enterrar seu filho, depois de saber que ele sofreu, num caixão fechado, e o corpo dele não tá inteiro ali, que eles não conseguiram achar? Por quê? Porque ele comia o coração dos caras, entendeu? Ele triturava os ossos. Então, assim, ai, meu Deus, é um troço feio, troço feio. Só sei que ele foi pra prisão, né? E aí, os 2 últimos episódios, como eu falei, mostra ele lá na prisão, mostra as pessoas tendo pesadelos. E lá na prisão, ele recebia carta de fã, que eu já falei em vídeo meu aqui, que eu nunca vou entender. Como que tem gente perturbada, né? A pessoa perturbada, que não tem condições, vira fã de uns negócios desses. Aí tinha mulher que mandava nudes pra ele. Ele pegava o nude das mulheres e trocava por cigarro lá dentro, porque ele falou assim, eu não vou fazer nada com isso, pra mim não serve pra nada. A mulher nem notou que o cara era gay, né? Minha filha, meu Deus do céu, tu mandava dinheiro pra ele, eles começaram a fazer gibi dele, tipo assim, o gibi do Jeff versus Jesus, não tem? Então, olha, gente, aí ganhava dinheiro. O pai tentou fazer um livro alertando os pais, né? Dá muita dó do pai dele, gente. Nossa Senhora, eu não sei se realmente foi isso que aconteceu, mas na série dá muita dor do pai dele. Dá muita dor, porque o pai dele tentou. A mãe não, a mãe abandonou, a mãe tomava 35 remédios, a mãe não sei o quê. Agora o pai. Só que o pai não é perfeito, né? Quando a mãe ela teve depressão pós-parto, ela já tentava tirar a própria vida, ele acusava ela, você está querendo se aparecer. E era uma depressão pós-parto, o que na época as pessoas não conheciam direito, né? Mas ele foi sim ignorante com ela muitas vezes, ele não foi perfeito, óbvio que ninguém é. Mas eu vejo que o pai tentou muito mais do que a mãe. A mãe pegou o filho mais novo e foi embora, deixou o Jeffrey pra lá. O pai pelo menos tentava colocar ele no exército, pagava a faculdade pra ele, pelo menos tentava, né? Mas não conseguiu, né, gente? Lá na prisão, tinha um cara que ele era muito perturbado e ele odiava o Jeffrey, odiava. E ele pediu pra mulher lá, né, do RH, sei lá, uma mulher que trabalhava lá, pra saber o que o Jeffrey Dahmer fez. Porque ele disse, olha, eu fiquei na solitária, eu não sei o que esse homem fez. Por que ele recebe carta de fã? Por que ele recebe dinheiro de fã? Por quê? Eu quero saber essa comoção toda. Ele aparece na televisão, eu quero saber. E a mulher falou pra ele, aí ele viu tudo que esse homem fez. Tudo. Aí ele ficou revoltado, ficou mais revoltado ainda, né? O Jeff Dahmer, ele começou a ouvir sobre Deus, sobre Jesus, né? E ele falava que não acreditava em Deus e tal, só que o padre, né, um padre foi lá e falou para ele aquela questão lá que quando Jesus, naquela parte da Bíblia, que Jesus está na cruz e aquele ladrão se arrepende. Um ladrão debocha e o outro se arrepende. O ladrão que se arrepende, Jesus fala assim, olha, você estará comigo hoje no céu. E ele falou assim, opa, então vou me arrepender. Ele começou a ler a Bíblia, aí começou a falar de Deus, ele quis ser batizado. E olha que coisa, o dia que o Jeff Dahmer foi batizado, foi o dia que o John Gacy, né, aquele cara que se vestia de palhaço, que era um serial killer, foi condenado à pena de morte. Foi lá levar a injeção letal, porque no estado lá do John Gacy tinha, né, a injeção letal. Então, aí a série mostra, talvez não foi no mesmo minuto, mas a série mostra que o Jeff Dahmer estava sendo batizado, o John Wayne, né, Gacy, estava lá sendo morto, mandou todo mundo pra puta que pariu, a família, mandou todo mundo pra puta que pariu, e foi no mesmo momento que teve um eclipse do sol. Mas, rapaz, tudo no mesmo dia. Gente, que coisa, né? Tudo no mesmo dia. Acabou que aquele cara perturbado que queria saber sobre a vida do Jeff Dahmer lá, matou ele, pegou lá os pesos lá da academia e triturou a cabeça dele, assim, caixão fechado, gente. Triturou a cabeça, assim, quebrou o crânio e tudo. E aí o Jeff falou assim, eu dava remédio para as minhas vítimas para elas não sentirem dor. Aí o cara falou assim, que coisa, né, Jeffrey? Mas você sim vai sentir toda a dor.
E aí matou o cara na paulada. Então, ele acabou morrendo em 1994 na prisão com 34 anos, tá? Eu vou falar, então, algumas questões da série. A série é espetacular, sensacional. Você não consegue parar de assistir. Por mais que eu não consegui maratonar tudo de uma vez, eu precisei, né? Um tempinho assim, eu parava, ia fazer outra coisa, parava. Por quê? Porque é tanta coisa ruim que você não consegue maratonar. Mas é muito interessante. O ator tá o Jeff Dahmer. Meu Deus, meu filho, pelo amor de Deus. Sensacional a direção, tudo. Só que assim, vou falar com vocês, por mais que seja perturbadora a série não mostra, tá? Então, por exemplo, a logotomia no menino, furou o olho do menino, esquartejou e tal. Não mostra, não mostra. Mostra os corpos, né? Mostra sangue, mostra ele comendo uma carne, falando que é o coração, óbvio, né? O coração e tudo. Então, assim, é óbvio, né? Que mostra, assim, mas não mostra ele cortando a pessoa, assim. Quando ele vai cortar, dá a entender. E isso que é uma direção sensacional, né? Por mais que não mostre explícito, você se sente mal. Muito mal. Porque você sabe o que ele está fazendo. Você já entendeu a questão. Você já entendeu o que ele está fazendo. Isso, por um lado, é muito sensacional. Porque eu acho que não precisa mostrar para você fazer a gente sentir. Você não precisa. Basta uma boa direção. Só que como no final o Jeff Dahmer, ele é batizado, ele se arrepende, coisa que eu não acredito, né? Ele se arrepende de tudo, talvez, pode acontecer de algumas pessoas ficarem com peninha dele, porque não mostrou ali ele fazendo, entendeu? Ele fala o que ele fez, eles falam o que ele fez, né? A pessoa que não conhece nada da história, não sabe nada da história, entendeu? Só viu a série. Ela não viu explícito, ela não viu fotos, ela não viu e tal. Então, talvez ela pode que vai ficar com peninha dele. Porque se existem pessoas que viram até fã de uma coisa dessa, você imagina a pena, né? Eu acho que os pais não têm culpa, principalmente o pai. Talvez a mãe, pelos remédios, pode sim ter tido um pouquinho de culpa. Porque não se toma 26 remédios por dia, gente. Nem você não estando grávida. Você imagina, né? Então, pode sim ter afetado um pouco o cérebro dele. Agora, o pai, eu acho que não. Porque o pai se culpa muito. E eu acho que ele tentou. Tudo que ele podia ter feito, ele tentou para esse menino. Ele deu muita chance para esse menino, assim. Muita. Mas acabou que, né? Agora, eu acredito também que não tenha sido nem a mãe. Porque eu acredito que existem pessoas que são más porque são más. Não tem motivo. A gente quer uma explicação. A gente quer. Não é possível que uma pessoa fez isso por prazer. Não é possível. É tão horrendo que você quer uma explicação. Mas às vezes não existe, gente. Às vezes pessoas são ruins, porque gostam de serem ruins e são ruins. Entendeu? E aí, no final, eu acredito nisso. Eu acredito que pode ter sido um pouco culpa da mãe, sem ela querer, por causa tanto de remédio, mas talvez possa não ter sido nada. Remédio não afetou e ele era ruim porque gostava de ser ruim. Só que a gente nunca vai saber por quê. Porque eles cremaram o cérebro dele. Eles tiraram, porque o Jeff Dahmer, ele fez um testamento lá falando que ele queria ser cremado. Ele não queria velório, queria nada. Mas os caras tiraram o cérebro dele para estudar o cérebro dele. Só que a mãe queria, não, gente, vamos estudar, ver o que aconteceu, né, com meu filho e tal. Por que ele era desse jeito? Por que ele era daquele jeito? Mas o pai não quis. E aí, eles queimaram o cérebro dele. Eu achei isso um desperdício enorme. Imagina as pessoas que estudam o cérebro, né? Pessoas que estudam isso, estudam a psicopatia. Foi um desperdício total você queimar o cérebro do cara. Porque você deveria ter estudado. Será que foram os remédios da mãe? Será que ele tinha alguma coisa faltando no cérebro dele? As pessoas iam entender mais a psicopatia, as pessoas iam entender mais quais remédios não tomar de jeito nenhum durante a gravidez, ou a quantidade, entendeu? Ou por que ele era daquele jeito. Ele tinha uma falha no cérebro. Isso aí a gente não pode... Mesmo se ele for só ruim de ser ruim, ele tinha uma coisa no cérebro e eles queimaram. Eu achei isso um desperdício. Eu falei, pô, cara, queimaram o cérebro do cara. Porque se esse cérebro existe até hoje, com certeza absoluta ia ser estudado até hoje. Eu tenho certeza, porque aquele cérebro não era normal. Isso aí a gente pode ver. A gente pode
concordar aqui que não era normal, né? Então esse foi mais um vídeo aí do canal Pra Falar, espero que vocês tenham gostado. Coloca a opinião de vocês, se vocês concordam que pessoas podem ser más porque gostam de ser más, ou porque tem alguma coisa, tudo tem uma explicação ou não tem explicação. Comenta aí, tá bom? Quando você for comentar, também dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, tá? Falem pra mim se vocês também ficaram perturbados com a série, se vocês não conseguiram assistir tudo igual a mamãe realmente, alguns episódios ela não quis ver, porque ela ficou muito perturbada. Coloque pra mim e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!